Dilatação térmica. Dilatação térmica é um fenômeno que ocorre em metais e em líquidos, no qual os objetos, ao serem aquecidos, eles aumentam de tamanho. Então aqui, por exemplo, a gente considera essa barra com tamanho inicial. Ela tem um tamanho inicial aqui. E aí a gente vai aquecê-la. A gente vai aumentar a sua temperatura, de forma que a gente vai ter um aumento do tamanho. Então, esse pedacinho aqui de cor amarela que aumentou é a própria dilatação térmica. Térmica devido ao aumento de temperatura. Então, basicamente, nós teremos aí duas situações na qual, quando a temperatura aumenta, o objeto aumenta de tamanho. Quando a temperatura diminui, o objeto diminui de tamanho. Esse fenômeno ocorre em vários materiais, porém ele é muito mais perceptível em metais e líquidos. Quanto à equação, para a gente medir, para mensurar essa dilatação ela sempre vai ser o coeficiente de dilatação vezes o tamanho inicial vezes a variação de temperatura. Essa dilatação ela vai ser nomeada como linear quando a gente estiver falando de uma barra, superficial quando a gente estiver falando de superfície e volumétrica quando a gente estiver falando de volume, tá? Então aqui a gente tem barra linear, aqui a gente tem superfície, superficial, e aqui nós temos um objeto tridimensional, nós estamos falando de volume, tá? Aqui o ΔL, ele vai ser igual ao L final menos o L inicial. Aqui o ΔA ou ΔS, tá? Então são duas letras que são utilizadas aqui nesse estudo, dependendo do livro. Então, o ΔS vai ser igual a S menos SO, ou seja, superfície final menos superfície inicial. E o ΔV é igual a V menos VO. Então, toda vez que tiver esse VO ou V0 aqui, tá? Você pode chamar do jeito que você quiser. Você já sabe que a gente está falando de uma grandeza inicial, tá? Inicial. Então, olhou uma letra, olhou esse zerinho embaixo aqui, ou O, tanto faz. A gente está falando de inicial. L de linear, de linha. Só é você imaginar a linha, tá? Então é só uma linha. Que o S de superfície, ou área, né? Então, aqui nós temos uma área. E aqui o V de volume, nós temos um volume. Para a gente medir aí, para a gente colocar isso aí em termos de equação, a gente vai escrever primeiro para o linear o ΔL. O ΔL é a dilatação. Vai ser igual ao coeficiente de dilatação, alfa, vezes o tamanho inicial, vezes a variação de temperatura. Já o ΔS ou ΔA vai ser igual a S ao coeficiente de dilatação também, beta, vezes o tamanho inicial, ou seja, a superfície inicial, vezes o ΔT. E o de volume vai ser igual a coeficiente de dilatação, vezes volume inicial, vezes a variação de temperatura. Uma coisa interessante aqui é que nós temos aqui alfa, beta e gama. Três letras gregas indicando o coeficiente de dilatação. Alfa, quando a gente vê o alfa, a gente está falando de linear. Quando a gente vê o beta, a gente está falando de superficial. Quando a gente vê o gama, a gente está falando de volumétrica. A relação entre elas é a seguinte: beta é igual a 2 vezes alfa e gama é igual a 3 vezes alfa. Então essa é a relação entre elas. Esse coeficiente de dilatação ele já foi medido para
vários materiais que existem, tá? Eles pegaram os metais e aqueceram esses metais e aí viram quanto que dilatou e com isso tiraram o coeficiente de dilatação daquele metal. Então você já tem esse coeficiente tabelado para ferro, para alumínio, para o aço, para diversas ligas metálicas, para líquidos, enfim, ele já está tabelado. E aqui também nós temos o ΔT, que vai ser a variação de temperatura, que vai ser igual ao T final menos o T inicial, né? Lembrando que variação sempre é final menos inicial. Vamos estudar aqui um exemplo. Considerando o coeficiente de dilatação do alumínio. Então, coeficiente de dilatação do alumínio. Quando ele não falar assim, se é linear, se é superficial, se é volumétrico, você já considera ele como linear. É o primeiro, tá? Então, considerando o coeficiente de dilatação do alumínio, 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius, menos 1, né? Qual deve ser a dilatação térmica de uma barra de 10 metros para uma variação de temperatura de 20 graus? Então, observe. Ele já está dando todos os valores aqui, ó. Dilatação do alumínio. Ele está dando o alfa, que vale 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Lembrando que 10 a menos 6 é igual a 1 sobre 1 milhão. Então você vai pegar esse 23 e dividir por 1 milhão. Então tu vai ter esse valor aqui, ó. Graus Celsius a menos 1. Na verdade tem mais um zerinho aqui. Então você vai pegar 23 e dividir por 1 milhão, tá? Porque é 10 a menos 6. Ele está perguntando, ó. Então você vem logo aqui na pergunta, ó, qual deve ser a dilatação térmica de uma barra, ou seja, barra de 10 metros para uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Então tu pode tirar aqui, ó, que a barra tem 10 metros, aí ela vai aumentar a temperatura. Quanto que vai ser esse aumento? De 20 graus Celsius. Então tu tem o alfa, que é a dilatação linear, tu tem o comprimento inicial e tu tem a variação de temperatura. E ele quer que calcule a dilatação térmica, ou seja, o delta L. Como que vai fazer isso aí? Alfa vezes o L0 vezes o delta T. Então o delta L vai dar 0,0023 vezes o L0, que é 10, vezes o delta T, que é 20. Isso aqui vai resultar para a gente em 0,0046 metros. Ou, se você preferir, multiplique por 1000 e dê esse valor em milímetros. 4,6 milímetros, né? Então, o que isso quer dizer? Se tu tiver uma barra lá de 10 metros de alumínio e tu aquecer ela de 20 em 20 graus Celsius, ou seja, vamos supor que ela esteja a 10 graus Celsius. Tu aumenta a temperatura para 30. Ela vai aumentar um pouquinho de tamanho. Esse pouquinho aqui vai ser justamente esse 0,0046, ou ela vai aumentar 4,6 milímetros. Uma chapa metálica retangular de 0,0 metros quadrados encontra-se a temperatura de 25 graus Celsius, quando passa a ser aquecida pela luz do sol até que sua temperatura atinja 75 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação superficial do material que compõe a chapa igual a 2 vezes 10 a menos 4, graus Celsius a menos 1, tá? Então é sempre graus Celsius a menos 1, tá, pessoal? De quanto será a variação da área dessa chapa? Ele quer a variação da área, né? Ou seja, ele quer a dilatação superficial.
Então, a gente vai pegar os dados dessa relação. Essa chapa metálica retangular. Então, olha só. Tu tem lá a chapa metálica retangular. Ela vai aumentar a temperatura. Ou seja, tu vai aumentar o tamanho dela. Vou botar ela aqui, ó. Tu vai aumentar o tamanho dela. Vou botar uma dentro da outra aqui. Ó. Tá aqui. Então tu aumentou o tamanho dela. Ela era essa daqui. A temperatura de 25 graus Celsius. E aí a 75 graus Celsius tu aumentou o tamanho dela. Ou seja, tu teve esse aumento de área aqui, ó. Esse aumento. Deixa eu colocar de outra cor. Esse aumento de área aqui. Aqui tudo que tá em laranja foi aumento de área. Ou seja, isso aqui é o teu ΔS. E aí essa chapa tem um comprimento final e ela tem um comprimento não, uma área final e uma área inicial. E essa área inicial, ó, a chapa metálica retangular de 0,05 metro quadrado, tá? Então essa área inicial é 0,05 metro quadrado. Encontra-se a temperatura de 25, aí vai ser aquecido até 75. Aí ele dá o coeficiente de dilatação, ó. Tá aqui o coeficiente de dilatação, tá? Então aqui é o beta. Por quê? Porque ele é superficial, tá? Coeficiente de dilatação superficial. Então ele vale 2 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, tá? 2 vezes 10 a menos 4. Lembrando aí que o 10 a menos 4, ele é igual a 1 sobre 10.000, tá? Então, 4 zeros. Então, tu vai ter que dividir esse 2 por 10.000. O que vai resultar 0,02 graus Celsius a menos 1. Agora, a gente vai achar aí o que ele quer, né? Ele quer justamente a variação da área, né? Ele quer o ΔS, tá? Variação. Toda vez que você vê o delta, é variação. Então, o ΔS vai ser igual a superfície inicial vezes o beta vezes o ΔT. O ΔS vai ser igual a 0,05 vezes o beta, que é 0,002 vezes o ΔT. Quanto é que dá o ΔT aqui? Você vai apenas pegar aqui, ó, o final menos o inicial. Ela foi de 25 para 75, então você diminui 25 menos 75, ou seja, a variação foi de 50 graus Celsius. Aí você vai multiplicar por 50 aqui, ó. Que resultou pra gente aí em 0,005 metros quadrados, tá? Ou seja, a área final dessa chapa aqui, apagou aqui. Essa área final aqui, esse S, vai ser 0,0505 metros quadrados. Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, é justamente o que aumentou na área. Você pode ver que sempre é um aumento relativamente pequeno, né? Mas, dependendo da aplicação em engenharia, isso pode causar problemas. A maioria das questões, ela sempre vai dar o coeficiente de dilatação linear. E aí você vai ter que fazer uma relação, tá? Para calcular os outros, tá certo? Então a relação é aquela lá que eu mostrei, que pode ser escrita dessa forma também, tá? Que é o beta igual a 2 vezes o alfa e o gama igual a 3 vezes o alfa.
E aqui a gente tem o coeficiente de dilatação, tá? Então, como eu disse, ele é tabelado. A gente tem aqui do alumínio, do cobre, do ferro, vidro, tungstênio, entre outros. E a outra coisa importante também é quando a gente tem um líquido. Quando a gente dilata um líquido, você tem que levar em conta também que o recipiente no qual ele está também dilata. Se o recipiente dilatar mais do que o líquido vai continuar todo do recipiente, mas geralmente o líquido dilata mais do que o recipiente. Então, tu vai ter uma parte extravasada, tá? Então, imagine, você vai aquecer, o vidro aumenta, né? O recipiente aumenta, o líquido aumenta mais do que ele ainda. Então, uma parte vaza. Essa parte aqui é chamada de dilatação aparente. E aí, para você fazer a conta, você vai utilizar a dilatação volumétrica, tá? Só que você vai ter que adicionar na sua conta a dilatação aparente, né? A dilatação aparente, tá? Então essa vai ser a diferença básica aí para dilatação volumétrica. Ficamos por aqui, um forte abraço e bons estudos.